E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Mário do canal M Russo Arte e hoje a gente vai pintar nessa montanha aqui em aquarela. Vou começar aqui com a parte do céu, usando o Winsor Blue. Isso aqui é o contrário do vídeo que eu fiz com a árvore. Eu vou sugerir um pouco mais de nuvens aqui, porque essa é a minha referência, que ela tá com bastante nuvem. Então eu vou deixar uma parte aqui no espaço branco e vou tirando aqui o excesso com um pano. Aqui na sequência, essa montanha ela tem praticamente uma matriz cromática de 3 cores, um verde bem escuro na base, um cinza um pouco mais na parte de cima e um marrom no meio. Então eu vou começar com a parte do cinza. Eu vou pegar uma cor que já estava mais ou menos aqui, usar basicamente um preto aqui, um pouquinho de marrom. Ele já está mais ou menos no tom que eu preciso aqui. Então eu estou usando um pincel aqui um pouco largo, mas ele é bom porque ele me dá um pouco de linha, de um formato aqui um pouco mais achatado. E eu consigo separar também algumas áreas mais claras aqui para depois vir com uma passada mais clara, que vai escurecer essa daqui e manter essa aqui bem clarinha. Porque essa parte da montanha ela não é tão clara quanto as nuvens. Então eu estou procurando reproduzir aqui as partes os shapes, né? Esses contornos aqui, essas blocagens de cor. E aí depois eu vou ter que fazer a mesclagem aqui desses 3 tons do verde aqui um pouco mais embaixo, esse marrom aqui no meio, pegar aqui agora o sépia. Procurar dar uma baixada aqui no valor tonal dessas partes aqui que estão um pouco mais escuras. Então enxugar aqui um pouco, que tá com muita água. Ver se eu consigo pegar aqui esse sépia aqui para ficar um pouquinho mais concentrado aqui. Essa parte aqui já meio que secou. Deixa o pincel um pouquinho mais seco. Então aqui eu já estou trabalhando basicamente com 2 camadas de valor tonal. E a montanha já começa a ter um pouco mais de característica. Agora usando a pontinha aqui do pincel bem fino, mas eu podia estar usando um pincel fino para isso. Mas com esse pincel aqui colírico eu ainda consigo fazer uns detalhes, porque a característica do pincel é fazer esse snapzinho aqui na ponta, ele fica bem fino aqui. Não tão fino quanto um pincel próprio para isso, mas mais fino que esse, né, com menos cerda, mas dá pro gasto aqui.
Eu vou dar essa primeira passada nessa parte do meio aqui da montanha. E aqui eu vou deixar um pouquinho mais homogênea essa transição aqui. O ocre, ele também tem essa vegetação aqui embaixo da base da montanha. Então eu vou colocar aqui. Tirar aqui um pouquinho o excesso. Só um pincelzinho fino aqui, mais sequinho. Para sugerir uma vegetação aqui. Agora eu vou pegar um outro pincel aqui que tá limpo. E eu vou dar uma passada extra aqui na parte da montanha, porque eu quero escurecer essas áreas que estão em branco, que estavam em branco. Abaixar um pouco o valor tonal geral da montanha. Agora que eu vou começar a fazer a parte do verde, vou usar um outro pincel, porque eu não quero contaminação cruzada entre os pigmentos. Embora esse aqui praticamente não tenha pigmento nenhum, mas vou pegar um pouco dos dois verdes aqui, o Viridian e o óxido de cromo. Vou pegar bastante aqui do Payne's Gray, ele é um pouco mais frio. Vou pegar emprestado aqui um pouquinho de preto, ele é muito forte, toma cuidado. E sempre prestando atenção como que o preto ele tá trabalhando, ele tá distorcendo aqui os pigmentos. Uma boa parte a gente só vê quando tá no papel, às vezes, mas vou fazer aqui, eu vou molhar, deixa eu ver como é que tá a umidade do papel. Eu vou deixar ele um pouco mais úmido aqui, porque eu quero que o verde ele fique bem difuso aqui nessa parte, na fusão aqui com a montanha. Aí depois eu vou reforçar onde a vegetação tá fazendo umas linhas um pouco mais umas arestas um pouco mais rígidas aqui. Vamos ver primeiro como é que ele tá misturando aqui. Agora eu vou removendo aqui um pouco dessas linhas mais rígidas que estavam aqui, porque aqui a vegetação ela não tem uma linha tão sólida aqui entre uma coisa e outra. E agora, onde que eu coloquei meu pincel? Ah, achei. Então agora eu vou dar uma sequência que eu acho que aqui ainda tem um pouquinho de vegetação aqui nessa parte. Vamos ver aqui.
fazendo aqui um pouco de contraste entre as arestas mais rígidas e as mais suaves. Aqui o papel parece que ele tá um pouquinho ainda úmido. Não, não parece não, acho que tá mais seco aqui mesmo. Esse papel aqui é um papel indiano artesanal. Ele não se comporta muito igual os papéis comerciais, tipo da Artes. Comerciais que eu digo que são feitos em uma escala maior. Então se ficar raspando ele muito aqui, ele acaba desbeiçando. Parece que ele não tem uma... A goma dele não é tão reforçada assim. Agora vou pegar um pincel um pouco mais fininho, também Kolinsky, e vou acentuar aqui os detalhes. Peguei um pouco de preto, mas eu peguei demais, vou ter que ir com uma outra parte aqui, depois eu limpo. Ok, agora eu quero papel seco, bem seco. Eu não quero mistura entre os tons agora. Agora eu quero umas linhas mais rígidas. Agora estou seguindo aqui onde que estão os pontos de cor mais fortes, do valor tonal um pouco mais baixo, para reforçar aqui a forma da montanha, a forma das rochas aqui. Essa montanha aqui, ela tem uma forma bem característica, ela parece um monte. Parece um amontoado de pedra aqui, mas ela não tem uma forma muito característica de montanhas de cordilheiras, de Alpes. Essa área que eu tô pintando aqui, ela é um pouquinho mais fria. Mas eu vou esquentar de novo a parte de baixo aqui, ela vai, por contraste, ela vai acabar ficando um pouco mais fria, de qualquer jeito. Um pouco mais de amarelo ocre aqui. Essa montanha fica um pouco mais de cor aqui, igual tá na minha referência. Agora vou colocar aqui forçar um pouco aqui o valor tonal dessa parte da montanha.
Bom, então é isso aí, o exercício aqui terminado. Se foi útil para você, dá uma curtida no vídeo, clica no botão de se inscrever se ainda não for inscrito. O e-book de aquarela tá no link aqui na descrição e até a próxima.